Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e olha só, hoje eu vim com um vídeo muito bom que eu quero falar sobre as vantagens de fazer uma faculdade à distância, certo? Só vantagens, eu sei que tem uma série de desvantagens, mas a ideia é falar das vantagens para você entender um pouco do lado bom, né? O que pode te ajudar em investir numa faculdade à distância, tá certo? Bom, e aqui tem várias coisas legais que eu vou falar para vocês aí, certo? A ideia é falar dessas coisas e pontuar essas coisas e falar um pouquinho de cada uma dessas características que eu tenho certeza que vai somar para você na hora que você for fazer o seu curso, né? Até na hora de escolher o curso também, tá? Bom, vamos começar aí com o primeiro ponto. O que é uma faculdade EAD, tá? É um curso à distância. É assim, não são todos os cursos que têm a possibilidade de serem feitos à distância, tá certo? Existem áreas específicas que vão te dar sim a possibilidade de você fazer um curso à distância. Por exemplo, as áreas de humanas, a grande maioria das áreas de humanas você consegue fazer à distância, tá certo? Por quê? Porque são aulas muito teóricas, tá? Onde a leitura e o desenvolvimento dessa leitura, tá certo? Das teorias, das teses, a compreensão da literatura daquele conteúdo é o foco principal. Então, por exemplo, você pega história, pedagogia, serviço social, são matérias onde a leitura e a discussão da leitura é o ponto principal, certo? O restante vai ser trabalhado em campo e aí você vai trabalhar isso no estágio, tá? Então, quer dizer, tem áreas onde é possível fazer sim a faculdade à distância. Tem outras que não são possíveis. Então, áreas que são muito técnicas, que você tem que trabalhar questões manuais. Então, por exemplo, ou interação social, como psicologia, né? É totalmente desinteressante você fazer uma área de estudo do ser humano, de estudo do comportamento humano, o desenvolvimento da mente humana, e você não está em contato com um grupo social, né, nesse curso. Então, a faculdade de psicologia já não tem essa possibilidade, certo? Se existe alguma distância, é de se estranhar que exista, tá certo? Eu não confio numa formação de psicologia à distância, certo? Bom, então, quer dizer, tem áreas que são possíveis a faculdade à distância, tem outras que não, que o curso vai ser um tanto quanto estranho ao seu objetivo, certo? Tem outras que já vão ser possíveis, tá? Vamos lá então, outra coisa importante aqui. Tem duas categorias principais de cursos à distância, de faculdades à distância, tá? Você tem a semipresencial e a presencial. A semipresencial funciona assim: você tem algumas aulas presenciais, só que a maioria das matérias são à distância, tá? É bacana também, porque você acaba tendo um momento ali de interação com as pessoas. É um momento curto, é um momento meio disperso, mas que você consegue sim ter uma dinâmica, levar o material, ter uma explicação direta, ter um momento muito mais interativo com as pessoas de forma presencial que na internet você não consegue ter, tá certo? É o famoso calor humano, né? É interessante porque isso você só entende quando você fez. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira faculdade presencial. Então foi uma experiência muito louca que na faculdade à distância você não vai ter, né? Infelizmente. Então quer dizer, existe essa questão, tá? Então a semipresencial te traz isso, te traz um pouco dessa interação, que faz desenvolver muitas coisas e muitos pontos dentro da própria matéria que você está estudando. Por exemplo, ética, certo? Você vai trabalhar a questão de ética. Quando a questão de ética surge na matéria, começa-se um debate muito grande, porque mexe muito com o senso comum das pessoas que estão fazendo o curso. Então, esse debate, esse calor dentro de sala de aula, essa expressividade que vai trazer uma reflexão e uma compreensão do conteúdo e um questionamento de vários pontos do conteúdo, vai acontecer conforme a dinâmica que está acontecendo ali da junção, da união daquele grupo naquele local, tá certo? Existe essa dinâmica muito prática que é resultado da junção, do encontro desse grupo social, tá certo? De uma forma presencial. Isso no semipresencial você consegue. A outra modalidade de à distância é totalmente à distância, que o EAD, né? Educação à distância, aonde você realmente vai fazer todas as matérias em casa usando o celular, tá certo? Ou computador, e não vai se encontrar com ninguém do curso, tá certo? Duas modalidades. Vamos para o próximo ponto. Como é que funciona então aqui, certo?
os cursos EAD. O que a gente vai falar é sobre a faculdade à distância, integralmente, totalmente à distância. Como é que funciona? É um curso, existem plataformas na internet das faculdades, geralmente nos sites. Você entra lá você vai ter todo o material. Lá você vai acompanhar videoaulas, você vai acompanhar questionários, você vai acompanhar a matéria escrita que vai ser postada. Você vai fazer as provas, as atividades, e todas as atividades que tiverem lá vão ser mandadas, enviadas para você por e-mail ou na própria plataforma, tá? Então você vai lá, entra na plataforma, vai ter que fazer um cadastro, você recebe o número que é o RA, que é o registro do aluno, e então você vai ter esse número, e com esse número, com esse código, você consegue entrar nas plataformas e pegar todo o material que você precisa, e você vai pegar todo o conteúdo de estudo que você precisa, assim como as aulas, tá certo? Eles têm um esquema de período de provas, período de exercícios, assim como a faculdade presencial também. Então, olha, se, sei lá, tem avaliação todo bimestre e prova todo semestre, na faculdade à distância vai ser a mesma coisa, tá certo? Eles têm um cronograma muito tranquilo. E você vai fazendo aquilo, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Tem faculdade que manda parte do material para você pelo correio, tá certo? Eu conheço algumas. Tem outra faculdade que disponibiliza o material online, e esse material dá para você tanto usar ele online ou offline, você baixar no seu computador, e aí você pode mandar para o aparelho que você quiser, para o celular e tal. Quer dizer, você pode consultar esse material onde você quiser, e deixam disponíveis também para você imprimir aquele material e fazer de uma forma impressa, onde você pode manusear de forma diferenciada, certo? Então é mais ou menos assim que funciona, é uma coisa muito tranquila. Tem faculdades, a maioria não está mais adotando isso, mas tem faculdades que têm horários de determinadas aulas, mas a maioria das aulas ficam disponíveis para o momento em que o aluno entra na plataforma e vai começar a estudar, tá certo? Então é mais ou menos assim que funciona aí a maioria das faculdades à distância, dos cursos à distância, certo? Bom, na grade muda alguma coisa, na grade de conteúdo? Geralmente não, tá? O que muda é algumas formas em que as matérias são apresentadas, pelo fato de algumas matérias precisarem de uma dinâmica de sala. Então eles adaptam isso um pouquinho, tá certo? Tirando um pouquinho dessa característica de dinâmica de sala, ou adaptando essa dinâmica de sala para uma dinâmica de chat, de conversa ali no chat, certo? É praticamente isso que muda. Como assim, Udine? Por exemplo, quando o professor precisa que exista uma dinâmica com perguntas vindas dos alunos, essa dinâmica na sala funciona muito bem. Essa dinâmica, inclusive, desenvolve um debate. Isso, para jogar para o site, tem que ser desenvolvido de uma forma diferente. Ele falou, galera, vou dar um tempinho para vocês mandarem as perguntas, aí enquanto esse tempo passa, vocês vão dando uma olhada aqui no que eu anotei, depois eu lendo as perguntas de vocês e vou comentando, a gente forma um debate aqui. Então, é só essas adaptações, certo? Praticamente, tá? Bom, agora vamos à estrutura básica, tá? A estrutura básica dos cursos, o que vai te dar é o seguinte: você vai ter os grupos onde você vai falar com todo o pessoal que faz o mesmo curso que você, tá certo? São grupos que estão ou dentro da plataforma da faculdade, que é dentro do site, geralmente, né? Ou eles são grupos que vão se formar externamente. Grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, dos alunos daquele curso, daquele período, que vão trocar ideia online, né? E via internet, via plataformas, para estar desenvolvendo uma dinâmica entre eles referente ao curso, tá? Outra coisa importante é o material. Na internet você vai ter um material muito vasto, tá certo? Você já está fazendo curso e ali no momento você está com acesso muito, muito vasto. Se alguém falar sei lá, indicar algum livro no meio da aula, você pode dar pause e na outra aba procurar o livro, ver o livro. Se você está com vontade de comprar, você já pode comprar, né? Então, quer dizer, o material é muito vasto. Você não tem só a aula que você está tendo da sua faculdade, mas você pode procurar outros vídeos, outros materiais descritos em áudio, outros materiais sobre o mesmo assunto, enriquecer o seu conhecimento sobre aquilo, expandir, certo? Ou às vezes você não entendeu muito bem a forma em que aquele professor daquela videoaula explicou, você pode pegar outras videoaulas sobre o mesmo tema para ver com quem que você consegue entender melhor, quem que tem uma dinâmica didática que vai se encaixar melhor com a sua necessidade, certo? Então, quer dizer, isso é muito importante, a questão da grande quantidade de material na internet, tá?
Isso principalmente na hora que você está estudando, tá? Terceira coisa é que tem um estágio que você não precisa se preocupar, tá? Parte do que você precisa aprender na prática vai ser tirada da teoria e você vai aprender a teoria no curso à distância e na prática você vai aplicar e desenvolver essa teoria que é no estágio. Que o estágio funciona da mesma forma. Você vai fazer o estágio externamente em algum local e vai retratar o seu estágio online, certo? Então, não é assim, só vai ficar na teoria, você vai ter que cumprir o estágio também, que é importante, certo? Vantagens. Agora vamos então para os pontos de vantagens, né? De fato. Vou falar um a um e vou comentar um a um também, tá? Primeiro, você faz o seu horário, então você pode fazer sim o seu horário, tá certo? Antes de você questionar os pontos de vantagens, lembre, por favor, esse vídeo é sobre vantagens. Eu sei que para alguns podem ser assim, mas quem não consegue, quem não tem a doutrina de se organizar? Eu vou falar em outro vídeo só das desvantagens, tá certo? Essa daqui é das vantagens e como você usa essas vantagens. Vantagem de horário, você pode organizar o seu horário. Você não precisa, por exemplo, ficar 4 horas dentro de uma sala de aula, que nem o pessoal que estuda externamente faz, presencial faz. Você pode estudar 2 horários. Para mim, eu consigo ter 2 horas, 3 horas de manhã e 2 horas à noite, 1 hora à noite, 2, 3 horas à noite. Você consegue se organizar. Pô, hoje não deu, que foi correria e eu não consegui tirar horário, eu fiquei o dia inteiro fora de casa, não consegui estudar. Você pode repor isso no final de semana ou repor em um dia que está mais tranquilo. Então você consegue remanejar o horário de uma forma muito positiva para você estudar, certo? Isso é muito bom. Isso vai se ligar a um outro ponto lá embaixo que eu vou falar para vocês. A segunda vantagem importante aqui, que não tem uma sala para te atrapalhar. É muito bom a interação social, é maravilhoso a dinâmica de sala de aula, mas se tem uma coisa que também é uma loucura, pode ser uma loucura para você, é a sala de aula com muita gente, às vezes o negócio não rola e tal. Então a vantagem é você não ter essa sala de aula, é você estar ali, que também é uma vantagem, só você e o teu material para trabalhar, você vai ter mais foco, ninguém vai ficar te cutucando, você está ali focando naquilo que vai ser muito importante, tá certo? Então, quer dizer, o próprio ambiente pode ser negativo para algumas pessoas, então você está ali no momento onde a sua concentração é total, o seu foco é total, a sua organização está direcionada àquele momento de estudo, então é ótimo para você, tá? Uma vantagem muito legal, você não ter essa sala de aula, certo? Próximo ponto, você pode estudar durante a aula, tá? Como assim, Eugênio? Nossa, estudar durante a aula? Porque geralmente a gente não estuda durante a aula. Nós vamos assistir aula, tá? O professor está explicando, nós vamos anotando, só que nós não estamos estudando, não confunda isso. Aqui no vídeo eu tenho uma playlist sobre ajudando você, dicas de estudo e leitura, tá certo? Eu vou deixar essa playlist aqui para você. E é o seguinte, clica nela depois, procura, tem alguns vídeos muito legais e tem alguns desses vídeos que eu falo a mesma coisa, que eu falo, olha, ler não é estudar. E quando você vai na sala de aula, você vai para assistir aula, você não vai estudar aula na faculdade, tá? Você estuda geralmente em casa. Então, quando você está na faculdade, você está assistindo uma aula, o professor está expondo um conteúdo. Não dá para você estudar ali, você está absorvendo o máximo do conteúdo, porque a ideia é você chegar na sua casa e estudar, tá certo? Então, na faculdade você consegue estudar, na faculdade à distância, porque está acontecendo a aula, você pode dar pausa e estudar o conteúdo, né? Fazer toda aquela dinâmica de estudo. E aí você vai lá no vídeo depois que eu explico o que é o estudar, tá certo? Então você vai poder promover a dinâmica de estudo no mesmo momento que você está assistindo a aula. É muito legal e muito agregador, porque você, em vez de ter que esperar chegar em casa para talvez ter ânimo e disposição para estudar o material que você assistiu, não, você já está assistindo e você já pode também ir estudando, tá certo? É uma vantagem muito legal, tá? Próxima vantagem é, você ganha tempo. Isso daqui é o ponto mais importante de todos, tá? É um cálculo simples, ó. Se você for numa faculdade à distância, presencial, e ficar 4 horas na faculdade, que são 5 aulas, beleza, ficou 4 horas. Calcula mais o tempo que você tem para se trocar, se preparar e pegar a condução. 1 hora de condução, eu vou chutar 1 hora, tá? Porque quem mora, por exemplo, em cidades grandes como São Paulo e centro, demora muito mais para chegar nos locais. 1 hora para você chegar, então. Para você ir, 1 hora para você voltar. Vamos colocar assim, tá? E mais meia hora para se trocar para ir e meia hora para se destrocar na volta. Você perdeu aí
de transição e de organização, você perdeu aí, ó, 2 horas, 3 horas, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. 3 horas você perdeu do seu dia só para fazer essa transição. Quer dizer, você tem 4 horas de aula e 3 horas de condução e organização de suas coisas. É um período muito grande jogado fora, né, de forma geral, assim. E se você pudesse transformar essas 3 horas em uma forma mais útil, você fazer na EAD, você não precisa pegar condução, não precisa se locomover, você pode estudar em casa, você pode estudar com a roupa do corpo, não existe necessidade nenhuma de você se trocar para estudar. Você pode estar ali na sua caminha, fazer o seu chazinho gostoso, pegar suas bolachinhas, abrir o teu notebook, pegar o teu celular, o teu tablet, dar play, começar o estudo, fazer as suas anotações, observar, voltar, tomar o seu chazinho, comer sua bolachinha, e você não perdeu tempo se trocando e pegando condução, entendeu? Se expondo aí a uma chuva muito louca, a uma situação muito doida. Então, quer dizer, você está ali estudando, desenvolvendo, certo? Então, quer dizer, esse tempo você ganha. Você ganha para estudar mais, estudar melhor, ou então você estuda só aquelas 4 horas que são necessárias, ou até em menos tempo isso, e você ganha tempo de fazer outras coisas, investir em outras coisas na sua vida, né? Então isso é muito importante. Você pode administrar esse tempo do jeito que você quiser. Então você economiza, imagina, ó, no mínimo 3 horas, né? É muito bacana. Então, quer dizer, é uma vantagem muito grande. É só você pensar assim, eu tô fazendo EAD, o fulano tá fazendo presencial. Enquanto ele começou a se trocar para ir pra facu, eu já tô fazendo a aula aqui, ó. Já dei play, tô ouvindo o vídeo, tô só fazendo anotações com o negócio que eu imprimi aqui e tal, e o fulano tá se trocando. Aí eu já vi o primeiro vídeo, ele vai lá pegar o ônibus, ou o metrô. Aí você vai lá, aí depois que ele pegou o metrô, que ele chegou na faculdade, aí já faz 1h30 que ele tá nesse trajeto, faz 1h30, ele chegou lá, em 1h30 você já fez três matérias, 2 a 3 matérias ali, dependendo do tempo de aula e de tempo de estudo seu. Aí ele vai começar a matéria, você já tá no meio e no por fim. Entendeu? Aí quando ele tá no meio, você já acabou, já terminou de tomar o seu café, já fez a sua lista, as suas atividades e tá fazendo outra coisa já. Ele vai ter que terminar a matéria e voltar de condução. Então assim, você aproveita muito mais o tempo, certo? Isso é importantíssimo. Próximo ponto de vantagem importante, você pode rever todo o material e rever todas as aulas. Um fenômeno que acontece nas faculdades é muita gente grava o áudio das aulas e grava o vídeo das aulas e não revê esse material. Muita gente faz isso. Tá? Eu já fiz isso de gravar e nunca reouvi a aula, né? Fiz isso com muitas aulas. Depois eu desisti. Fiz, sei lá, com umas 10 aulas, depois eu desisti e vi que não funcionava. Em casa, você tem a dinâmica de rever, voltar o que só a parte que você não entendeu. Você não precisa rever tudo. Não entendi isso aqui. Volta 10 vezes se for necessário. Entende. Peraí, ele falou sobre isso. Peraí. Aí você abre outra aba e pesquisa só sobre aquilo. Aí lê um textinho lá de 5, 6 linhas. Agora eu entendi. Vem um outro videozinho. Entendi. Volta na aula. Então essa dinâmica é importante. Você pode rever o teu material todo, tá certo? E por quê? Porque você tem um tempo elástico, um tempo maior. O professor não está corrido ali passando a matéria. Não dá para você falar para o professor voltar. Não dá para você falar assim, professor, espera que eu vou ler aqui de novo esse texto para ver se eu entendi. Não dá. Agora, em casa, você consegue fazer isso. Você consegue rever o material. Isso é importantíssimo, tá certo? Isso faz parte daquilo que eu falei. Você consegue estudar em casa. Então, você consegue desenvolver a dinâmica de entender e desenvolver aquele assunto. Na faculdade, isso é muito mais corrido, isso é muito mais difícil de acontecer, tá certo? E se você faz a facu e não consegue estudar em casa, você tá ferrado, né? A gente sabe muito bem que a realidade é essa. Então, é meio complexo isso daí. Então, quer dizer, no EAD isso é uma grande vantagem, tá? E, logicamente, o valor, tá certo? O valor é que é espantoso. Porque você não tá... No valor não está embutido parte de muita coisa que seria embutido se você fosse presencialmente. Uma das coisas é o ambiente, né? Você não está pagando aquele ambiente que é, vamos chamar assim, que é o prédio, a instalação, né? Então, às vezes, se gasta milhões em instalações e você vai na faculdade, a faculdade tem uma instalação linda, maravilhosa, e o que você faz? Você senta lá o seu bumbum na cadeira e fica 4 horas ouvindo professores explicando as teorias e tudo mais e vai embora. Você poderia ter feito isso na sua casa e você não precisaria estar arcando com uma porcentagem para pagar aquela estrutura. Hoje é só isso? Não é só isso.
Eu só estou usando a questão da estrutura, mas muitas outras coisas são enxugadas e por isso que o preço sai tão baratinho. Só para você ter uma ideia simples aqui, tá? Um professor, ele é pago por aula, certo? Então ele vai dar a mesma aula várias vezes durante o ano para várias turmas. Na aula à distância, ele grava uma vez. Ele só grava uma vez a aula. E as pessoas ficam vendo essa aula sempre, uma vez. Aí daqui tanto tempo ele vai renovar essa aula, reatualizar essa aula. Mas ele pode deixar essa aula 1, 2, 3, 4, 5 anos se quiser, aquela mesma aula. E ele só precisou gravar uma vez. Na faculdade presencial ele vai ter que dar essa aula várias vezes, certo? Então olha só que loucura. Você já não precisa pagar um professor todo mês. Você paga um bloco, o cara grava as aulas e acabou. Quer dizer, isso é uma fórmula, né? Então quer dizer, tudo isso embute na dinâmica de contagem do valor, de construção do valor, e o valor está muito mais barato. Eu paguei R$900, não paguei nada, né? Vou pagar quando der. Pelo FIES, R$900 a parcela. Não compensou de forma geral, tá? Não é que o curso não foi bom, o curso foi muito bom. Mas o preço foi muito alto. Você vai pagar em serviço social EAD R$250. Você vai pagar quase um quarto do que eu paguei. Um mês que eu pago de faculdade, você paga quase 4 meses, quase. Você paga 3 meses, ó, bonito. Então vai sair muito mais barato para você fazer um EAD, né? Muito mais barato. Quer dizer, a pessoa que ganha, sei lá, R$1.200 e sobra alguma merreca, talvez dê para essa, dependendo de como ela administra o dinheiro dela, ou dinheiro individual ou dinheiro familiar, ela consegue fazer uma faculdade à distância, né? Então isso é muito bacana, tá? Obviamente, uma coisa que a gente tem que lembrar dentro da estrutura que eu falei, é que você precisa de coisas para estudar EAD, tá? Você precisa ter uma internet, mais ou menos, você tem que ter uma internet que pelo menos gire um vídeo normal, sem ficar travando, uma internet bacana, tá? Você vai pagar aí, sei lá, R$60, R$70 numa internet dessa. Na verdade, no celular, você pega qualquer plano de R$30 por mês, você consegue ver vídeo normalmente. Então, assim, ver vídeo, baixar arquivo, tudo isso você consegue com R$30 por mês na internet, tá? Então, quer dizer, já te ajuda, certo? R$30. E você tem que ter um aparelho eletrônico que acesse a internet, tá? Que você consiga fazer esse manuseamento. Hoje em dia é muito fácil, o acesso está muito fácil. Celular, tablet, notebook, computador de mesa, tudo isso te ajuda, tá certo? Então, quer dizer, você precisa ter isso para fazer ali, então, a sua faculdade à distância, certo? Bom, então essas são as vantagens. Isso é o mundo da faculdade EAD, tá? Isso é muito bacana, isso é muito bom. Então, tudo isso são vantagens. Foca nas vantagens, eu sei que tem desvantagens, mas foca na vantagem, que isso pode ser uma saída para você na sua formação, escolher esse tipo de formação. E tem muitos cursos que eu vou falar para você, não precisam ser presenciais, realmente não precisam ter a dinâmica presencial, tá certo? Porque lá no estágio você vai ter tudo que você precisa de aprendizagem do mundo na prática, do mundo real do curso. E aquele curso então vai servir para você como uma grande estrutura teórica de base para te jogar pro mundão da profissão, certo? Então assim, tem um monte de curso que não precisa de você estar realmente presente, tá? Existe um grande debate sobre a eficiência do curso EAD. Existe um debate monstruoso, tá? Mas o que eu vim trazer aqui essas são vantagens reais, tá bom? Que vão servir para você, certo? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um vídeo das desvantagens também, ou ele já deve estar aqui no canal, depois vocês dão uma olhadinha, tá certo? Mas essas são as vantagens. Aqui no canal tem um monte de aula, dá uma olhadinha. Aqui embaixo tem link, tem um monte de livro que eu vou indicar para vocês sobre pedagogia, psicologia, história, sociologia. Vai estar aqui na descrição, tá certo? Clica, compra os livros pela Amazon, aqui pelo link, para você ajudar o canal. E vai ter também o link do podcast do canal. A gente tem um podcast onde eu falo solto sobre vários assuntos interessantes. Tenho certeza que você vai gostar de ouvir, certo? É isso então, muito obrigado, até o próximo vídeo. E não se esquece, curte, compartilha e se inscreve no canal, certo? Para receber os próximos vídeos e até mais.